O despertar para o verdadeiro poder raramente acontece em momentos de glória. Quase sempre nasce no meio do desconforto. No meu caso, foi durante um período sombrio da minha carreira, tomado por frustrações, decepções e a incômoda sensação de estar jogando um jogo cujas regras eu não compreendia. Foi nesse cenário que me deparei, quase por acaso, com os escritos de Nicolau Maquiavel, um nome que até então eu associava apenas a comentários negativos, acusações de frieza moral e teorias supostamente manipuladoras. Mas ao mergulhar em sua obra, descobri não um vilão maquiavélico, como o senso comum costuma pintar, e sim um pensador agudo, realista, profundamente comprometido com o entendimento do poder tal como ele se manifesta no mundo real, não nos livros de autoajuda ou nos manuais corporativos idealistas. Maquiavel se tornou para mim o mentor que nunca conheci pessoalmente, mas que passou a me guiar como se tivesse escrito cada linha diretamente para a minha vida. Seus escritos não me ensinaram apenas a sobreviver no ambiente profissional. Eles abriram meus olhos para a realidade como ela é, desprovida de ilusões reconfortantes. E foi nesse confronto com a verdade nua e crua que minha jornada rumo à lucidez e à eficácia começou. Ao contrário do que muitos pensam, a frieza estratégica não é sinônimo de crueldade, mas sim de lucidez. Descobri que o verdadeiro domínio sobre as circunstâncias não está em reações impulsivas ou na busca desesperada por aceitação, mas na capacidade de enxergar os jogos de poder com clareza e agir com precisão calculada. A maioria das pessoas opera no mundo tentando agradar, tentando ser compreendida, tentando manter uma reputação que na prática é volátil e frágil. Eu também era assim. Queria ser o profissional ético, querido, confiável, aquele que todos respeitam pelo exemplo, mas aprendi, com Maquiavel, que o respeito verdadeiro não nasce da bondade solitária, e sim da combinação entre autoridade, controle emocional e percepção estratégica do ambiente. Ele ensina que o príncipe eficaz não deve ser amado à custa de ser desrespeitado, nem temido a ponto de ser odiado, mas precisa, acima do tudo, compreender a natureza humana como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Esse entendimento começou a redefinir minhas ações. Passei a observar mais, a falar menos, a medir cada movimento como se estivesse no tabuleiro de um xadrez silencioso, onde as emoções excessivas são peças frágeis facilmente eliminadas. A razão fria e a leitura precisa do comportamento humano tornaram-se minhas aliadas não para manipular, mas para sobreviver e prosperar num sistema que raramente recompensa a ingenuidade. Percebi, com o tempo, que grande parte do sofrimento humano nasce da insistência em esperar do mundo uma justiça que ele não está interessado em oferecer. Durante muito tempo, eu me frustrei tentando agir com integridade absoluta, acreditando que isso bastaria para que as recompensas viessem naturalmente. Mas o mundo não funciona como um espelho moral. Ele responde à força, à astúcia e, sobretudo, à capacidade de adaptação. Maquiavel deixou isso claro. Quem sobrevive e triunfa não é necessariamente o mais virtuoso, e sim o mais consciente da realidade, aquele que compreende o fluxo das circunstâncias e sabe quando endurecer, recuar ou avançar com firmeza. Essa constatação, embora incômoda no início, foi libertadora. Abandonei o papel de vítima silenciosa, que espera ser reconhecida pela sua bondade, e comecei a agir como protagonista de um cenário imprevisível, onde o mérito nem sempre é visível. E o sucesso depende de uma combinação entre timing, leitura estratégica e domínio emocional. Tornei-me observador dos bastidores. Comecei a perceber os jogos ocultos, os interesses mascarados de boas intenções, os sorrisos que escondem ambição e as palavras que, por trás da gentileza, carregam agendas ocultas. Essa mudança de postura não me tornou amargo, apenas lúcido. E é essa lucidez que me fez deixar de sofrer por não receber o que achava que merecia, e passar a conquistar aquilo que eu realmente desejava, com olhos atentos, mente afiada e coração blindado contra ilusões. A partir do momento em que deixamos de esperar que o mundo nos trate com justiça e começamos a nos mover com base na realidade e não na esperança, algo dentro de nós muda profundamente. Começamos a ver as relações humanas sob outra ótica, menos idealista, mais funcional.
Percebi que a maioria das pessoas age por conveniência, não por princípios. Elogiam quando precisam, se afastam quando não têm mais interesse, fingem empatia quando querem algo em troca. Essa percepção não me transformou em alguém frio, mas me deu uma armadura invisível contra a decepção. Antes, eu me entregava por completo em cada laço, acreditando que a intensidade da minha dedicação seria retribuída. Hoje, compreendo que as conexões humanas são muitas vezes regidas por trocas sutis de valor e não por sentimentos puros. Isso não significa que deixei de ser leal ou verdadeiro, mas que aprendi a calibrar minha entrega. Passei a filtrar a quem dou meu tempo, minha energia e minha confiança. Ao compreender que a maioria das pessoas responde ao que você representa e não ao que você sente, ganhei uma vantagem silenciosa sobre os ingênuos. Parei de me ferir por esperar reciprocidade de quem só está interessado em utilidade. E isso não me fez um ser humano pior, mas alguém mais preparado. Afinal, quem se doa sem critério, vive à mercê do desgaste emocional. Quem observa, seleciona e age com estratégia, constrói vínculos mais duradouros, ainda que menos numerosos, e aprende que no fim, respeitar a si mesmo é o maior escudo contra a manipulação alheia. Uma das descobertas mais poderosas que fiz ao estudar Maquiavel foi a redefinição do conceito de virtude. Durante toda a minha formação, seja na escola, em casa ou nos primeiros anos de carreira, fui condicionado a entender virtude como sinônimo de bondade, humildade e obediência moral. Era uma visão herdada da ética cristã, onde o homem virtuoso é aquele que se sacrifica, que perdoa sempre, que age movido por princípios fixos, mesmo quando o mundo o castiga por isso. No entanto, ao mergulhar nos escritos de Maquiavel, percebi que ele propunha uma leitura radicalmente diferente e, na minha visão, muito mais útil para quem precisa sobreviver e prosperar em ambientes imprevisíveis. Para ele, virtude não tem nada a ver com submissão moral ou idealismo cego. É, na verdade, a capacidade de reconhecer o momento certo de agir, moldar-se às circunstâncias, assumir o controle quando possível e recuar com inteligência quando necessário. A virtude maquiavélica é uma combinação de coragem, discernimento e frieza estratégica. É saber que o mundo não premia necessariamente os bons, mas os que compreendem suas regras ocultas e sabem jogar conforme elas, sem se perder em discursos moralistas que raramente se aplicam ao campo real da ação. Essa nova visão de virtude me libertou de muitas culpas que carregava. Entendi que mudar de postura diante de um ambiente hostil não é sinal de fraqueza ou incoerência. É sobrevivência refinada. Ser firme quando exigido, gentil quando útil, flexível quando vantajoso. Essa é a essência do jogo. E essa flexibilidade lúcida, tão distante da hipocrisia e tão próxima da maturidade, passou a ser um dos meus maiores ativos. A dureza do mundo, quando finalmente compreendida, não deve nos levar ao desespero, mas à preparação. O erro mais comum é acreditar que, por sermos bem-intencionados, seremos naturalmente poupados das investidas da vida ou das armadilhas dos outros. Mas essa crença é uma armadilha em si. A realidade é mais brutal. O mundo não recompensa intenções, recompensa ações bem direcionadas. E nesse jogo silencioso e implacável, estar despreparado é praticamente assinar a própria ruína. Foi quando percebi isso que deixei de buscar consolo em promessas de proteção externa de ideologias, de religiões ou de líderes, e passei a construir meu próprio arsenal interno. Comecei a forjar disciplina mental, clareza estratégica e um autocontrole quase militar. Entendi que quem não se arma emocionalmente será usado, descartado ou manipulado. A compaixão é um valor, mas sem força, ela é ineficaz. A bondade é nobre, mas sem discernimento, ela se torna um convite ao abuso. Precisamos endurecer por dentro sem perder a inteligência afetiva. Essa força interior não é arrogância, é defesa. E é saber que a guerra pode ser silenciosa, travada com sorrisos e convites, com palavras doces que carregam venenos sutis. Ser forte, portanto, não é escolher a brutalidade, é escolher a lucidez, é ter olhos treinados para enxergar intenções ocultas, ouvidos atentos para perceber onde há manipulação
e uma mente fria o bastante para não reagir por impulso. No fim, o mundo continuará sendo o que é: hostil, competitivo, dissimulado, mas nós podemos deixar de ser suas vítimas. Podemos nos transformar em estrategistas, forjados na realidade, movidos por propósito, guiados por uma razão que aprendeu a se blindar sem perder sua essência. No momento em que aceitei essa nova postura diante da vida mais lúcida, menos ingênua, mais estratégica e menos emocional, algo silencioso, mas poderoso começou a acontecer. As peças começaram a se mover ao meu favor. Não porque o mundo se tornou mais justo, ou porque os outros passaram a me tratar melhor, mas porque eu finalmente havia mudado a forma como reagia a tudo ao meu redor. Antes, eu buscava a aprovação como um vício disfarçado de humildade. Agora, eu observava em silêncio, escutava com atenção, e falava apenas quando necessário, e cada palavra era medida como um passo num campo minado. E quanto mais eu me distanciava da necessidade de agradar, mais as pessoas me respeitavam. É curioso. O respeito que tanto buscamos nos outros só chega quando paramos de pedi-lo. Com o tempo, minha presença deixou de ser ignorada. Havia uma nova energia, uma espécie de autoridade silenciosa, que não vinha do cargo, mas da postura. Era como se o ambiente respondesse à minha transformação interna. A insegurança deu lugar à convicção silenciosa. A ansiedade de ser aceito foi substituída por uma tranquilidade dura, quase fria, que dizia: não preciso estar aqui, mas escolhi estar, e isso me dá poder. Descobri então que o mundo respeita quem se respeita e teme, mesmo que inconscientemente, quem aprendeu a não implorar por espaço. A verdadeira influência não grita, não implora, não exibe. Ela age com precisão, com timing, com domínio de si. E, ao dominar a si mesmo, você começa, pouco a pouco, a influenciar o mundo ao seu redor sem precisar forçar absolutamente nada. A verdadeira força nunca se anuncia com estardalhaço. Não precisa de palcos, nem de testemunhas. Ela se constrói no silêncio dos dias comuns, no controle das emoções quando tudo em você quer explodir, na firmeza diante das provocações sutis, na resistência aos convites fáceis que te afastam do teu eixo. Essa força, que muitos confundem com frieza, é na verdade fruto de uma longa e dolorosa jornada de autoconsciência. Não é a ausência de sentimento, mas a escolha consciente de não ser dominado por ele. Quando aprendi a sustentar minha própria presença mesmo em ambientes hostis, algo mudou na dinâmica dos encontros. Eu não buscava mais aceitação. E justamente por isso comecei a causar impacto. As pessoas sentem quando alguém não precisa delas emocionalmente. Isso não gera repulsa, gera respeito. O silêncio se torna linguagem, o olhar se torna discurso, e a maneira como você se comporta comunica que sua dignidade não está em negociação. Enquanto muitos tentam preencher seus vazios com barulho, aplausos e vínculos frágeis, eu preferi lapidar o meu próprio centro, até que ele se tornasse inabalável. E quando isso acontece, não importa o que tentem tirar de você, o que te sustenta já não está fora. A força que nasce daí não é teatral, não se veste de arrogância, não precisa de escudos externos. Ela vem da clareza, da lucidez de quem sabe quem é, o que aceita e o que jamais tolerará. Essa é a força que não se compra, não se finge e não se rouba. É a força de quem já sofreu bastante para não mais se dobrar. Compreender que não temos controle absoluto sobre tudo o que acontece em nossas vidas foi um passo essencial para minha evolução pessoal e profissional. Muitas vezes, gastamos energia tentando moldar situações que simplesmente escapam ao nosso alcance, mergulhando em frustrações desnecessárias. Maquiavel, em sua sabedoria, compara a fortuna a um rio impetuoso que, quando se revolta, arrasta tudo em seu caminho. Não importa o quanto tentemos resistir. Essa imagem me ensinou que lutar contra a força da sorte é uma batalha perdida. Ao invés disso, o verdadeiro poder está em construir diques e barreiras, em preparar-se para os momentos de turbulência, minimizando danos e garantindo que a correnteza não destrua tudo que foi conquistado. Isso significou para mim desenvolver uma espécie de resiliência estratégica. Criar reservas financeiras, cultivar relacionamentos sólidos, aprimorar habilidades
e manter uma mente alerta para os sinais de mudanças iminentes. Esse preparo contínuo não elimina o imprevisto, mas permite que ele seja enfrentado com serenidade e eficácia. Aceitar os limites do nosso controle é paradoxalmente um ato de força, pois nos liberta da ilusão de onipotência e nos direciona para ações práticas e inteligentes. Essa serenidade diante do imprevisível não apenas aliviou minha ansiedade, mas também me permitiu agir com mais clareza e segurança, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. A compreensão mais profunda que tirei dos ensinamentos de Maquiavel foi a de que o verdadeiro poder não reside no controle absoluto ou na manipulação egoísta, mas na habilidade de alinhar os interesses pessoais com um propósito maior, coletivo e sustentável. Em sua obra menos divulgada, Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele enfatiza que as grandes cidades e as nações prósperas se sustentam não em vaidades individuais, mas no compromisso pelo bem comum. Essa ideia revolucionou a maneira como passei a enxergar minha carreira e minha liderança. Antes, meu foco estava em conquistas pessoais, em subir degraus e acumular títulos. Depois, percebi que o impacto mais duradouro e significativo acontece quando nossos esforços são direcionados para fortalecer a equipe, a organização e a comunidade à nossa volta. Isso me fez reavaliar decisões, repensar estratégias e até mesmo abrir mão de autoridade imediata em prol de estruturas mais colaborativas e funcionais. O paradoxo que Maquiavel revelou é que, ao priorizar o bem coletivo, nossa influência individual se torna muito mais poderosa e respeitada. Um exemplo claro dessa lição foi quando propus uma reorganização no departamento onde atuava, o que inicialmente reduziu meu controle direto sobre as operações. Apesar das dúvidas e questionamentos dos colegas, mantive o foco no resultado maior. Com o tempo, a mudança produziu resultados impressionantes: maior produtividade, redução de conflitos e um ambiente mais saudável. Meu poder, que parecia ter sido diminuído, na verdade se multiplicou, refletindo a verdade central do pensamento maquiavélico, que a grandeza sustentável nasce do equilíbrio entre interesses pessoais e objetivos comuns, e não da busca egoísta pelo domínio. Uma das descobertas mais importantes que fiz ao aprofundar meu entendimento sobre poder e liderança foi a percepção de que o tempo é uma força implacável e transformadora, capaz de alterar completamente o significado dos eventos e das decisões que tomamos. Maquiavel, em sua sabedoria, nos alerta que o tempo arrasta tudo consigo, podendo transformar o bem em mal e o mal em bem. Essa compreensão me libertou da pressão sufocante do imediatismo, que muitas vezes nos cega e nos leva a decisões impulsivas, movidas pelo desejo de resultados rápidos e reconhecimento instantâneo. Aprendi a cultivar a paciência estratégica, a capacidade de suportar contratempos, reveses e até derrotas momentâneas, mantendo o foco firme em objetivos de longo prazo. Isso não significa passividade, mas sim uma postura ativa e calculada, que entende que o verdadeiro sucesso é um processo gradual e muitas vezes sinuoso. Um exemplo claro dessa lição foi quando perdi um grande cliente para um concorrente, que fez promessas ilusórias e irrealistas. Naquele momento, a vontade de reagir imediatamente e de recuperar o negócio a qualquer custo foi forte, mas resisti a essa tentação. Em vez disso, concentrei esforços em fortalecer as relações existentes, aprimorar nossa proposta de valor e construir uma reputação sólida, baseada na integridade. De forma surpreendente, 18 meses depois, o mesmo cliente retornou, decepcionado com as falsas promessas do concorrente, e fechamos um contrato 3 vezes maior que o anterior. Esse episódio me ensinou que o tempo é um aliado poderoso para quem sabe esperar com propósito, e que decisões sábias consideram não apenas o impacto imediato, mas o efeito duradouro de cada ação. Uma das máximas mais conhecidas de Maquiavel, frequentemente mal interpretada e simplificada de forma equivocada, é a ideia de que nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há tribunal para recorrer, o fim é o que conta. À primeira vista, essa frase pode parecer uma justificativa para comportamentos imorais ou antiéticos, mas sua essência é muito mais profunda e complexa.
O que Maquiavel realmente destaca é a importância dos resultados concretos e das consequências reais das ações, ao invés de se apegar a intenções idealizadas ou princípios abstratos, que muitas vezes não se aplicam na prática. Essa visão me levou a reavaliar completamente como tomo decisões e como avalio o sucesso das minhas iniciativas. Em vez de medir minhas escolhas apenas pela pureza dos meus motivos ou pela aderência a regras rígidas, passei a considerar o impacto verdadeiro que elas geravam para todos os envolvidos, minha equipe, a empresa, os clientes e até mesmo para mim mesmo. Essa abordagem não significa abrir mão da ética, mas sim construí-la sobre bases sólidas de pragmatismo e realismo, entendendo que no fim das contas, somos julgados pelos frutos que produzimos, e não pelas boas intenções que anunciamos. Essa mudança de perspectiva me trouxe mais responsabilidade e clareza, pois percebi que cada decisão deve ser avaliada em sua totalidade, ponderando riscos, benefícios e consequências de curto e longo prazo. A ética maquiavélica, portanto, não é ausência de moralidade, mas uma moralidade enraizada na realidade, que busca harmonizar valores com eficácia. Outra lição essencial que absorvi dos ensinamentos de Maquiavel diz respeito à virtude da autossuficiência, uma qualidade que transcende o simples acúmulo de conhecimento ou experiência e se manifesta como a capacidade de confiar no próprio julgamento, mesmo diante das pressões externas e das opiniões contrárias. Maquiavel aconselha que um líder sábio deve observar e aprender com os grandes homens que vieram antes dele, imitando suas qualidades e estratégias, mas ao mesmo tempo, desenvolver uma autonomia intelectual que o liberte da dependência de dogmas, modismos ou do pensamento coletivo. Essa autossuficiência intelectual se tornou para mim um diferencial decisivo em ambientes onde ideias pré-concebidas e crenças inflexíveis costumam dominar o cenário. Em vez de seguir cegamente correntes populares ou verdades absolutas, aprendi a filtrar o que recebia, questionar, investigar e formar opiniões próprias baseadas em evidências e na observação da realidade concreta. Essa independência não significa arrogância ou isolamento, mas sim uma confiança madura na capacidade de tomar decisões fundamentadas e de assumir a responsabilidade por elas. Em um mundo cheio de informações contraditórias e influências dispersas, ser autossuficiente é ter clareza.